Olá pessoal, muito bem-vindos ao Arena de hoje e o programa já começa mostrando um jogão para vocês, reedição da final do futebol de campo de 2015. É isso aí, você vai conferir agora como é que foi o jogo entre ESPM e EFEUSP, né, que se enfrentaram agora na fase de grupos e estiveram o ano passado jogando a final do campo. Para quem não lembra, quem levou a melhor foi a EFEUSP. Será que foi isso de novo? Volta ao NDU com futebol de campo, com ESPM e EFE. Augusto Brasil começando com a escalação da ESPM. Toque pelo meio. Boa jogada, colocou no vazio. Outro passe no chute, espalma o goleiro. Na sobra, bateu, afasta a zaga no chute pra fora. Tá, aí opa, lá vem a SPM. SPM vem, colocou na frente, se tocar é perigo. O toque pro chute, espalma o goleiro. NDU, e lá vem a EFE. Agora não passe bom, hein? No chute! Passa à esquerda na resposta da EFE. Muito legal o dia, deu pra comer bastante. Deixa eu ver aqui a chegada da ESPM. Toque é bom, hein? Antes no caminho. O chute no meio do caminho de novo. Na sobra foi empurrado. Quem que leva esse jogo? Envia o seu palpite. Esporte Universitário agradece a sua audiência. Olha o chute, espalma o goleiro. Cara aí com esse negócio de tudo um pouco, né, Felipe? Tem as suas preferências. Olha o chute, espalma o goleiro. Deixa eu ver esse cruzamento. De cabeça e fez! Gol da EFE! Toque de cabeça no primeiro poste, abrindo o placar. Beleza, ele não teve o que fazer também, foi uma testada no ângulo, bonito gol. Se inverter, perigo, hein? No chute, sai pela esquerda. Irmãos, também é uma grande mentira. Deixa eu ver essa tabela no chute, pra fora! É, no futsal, que eles jogaram 2 semanas atrás. Olha agora a chance do lançamento, tá de frente. Quem sabe agora no chute pra fora! E apita o árbitro, fim do jogo. 1 para a EFE, 0 para a SPM, Augusto Brasil. E mais um gol perdido da SPM. Não pode perder gols desse jeito, Nelson. Mais um gol perdido. A EFE, que dos poucos momentos que chegou, soube explorar bem o seu ataque. A SPM perdeu muito gol, tomou o gol. Então, sai com uma derrota de 1-0. Contra a SPM é sempre um jogo difícil, né? Como foi a final do ano passado. A gente já veio com uma responsabilidade de manter o título do ano passado. É uma equipe muito qualificada, a gente tem dificuldade, teve dificuldade de novo. A gente jogou mal, mas aí na bola parada, que é uma jogada ensaiada da EFE, desde tempo de Deco, do início do Deco, ele sempre faz isso. E eu consegui aparecer na primeira trave e fazer o gol ali, gol da vitória da EFE. Verdade, a gente teve umas chances claras, a gente infelizmente não conseguiu fazer o gol, teve um pouco de displicência ali, mas o time deles conseguiu aproveitar a chance que eles tiveram e por isso eles saíram com a vitória merecida. Brigaram bastante, lutaram, correram. É isso aí, a EFE realmente reafirmou aí a sua força com essa vitória de 1-0 contra a ESPM. Já está aqui do meu lado o Gutinho, que vai falar pra gente dos resultados dessa última rodada. Né, Gutinho? Bem-vindo de novo. Uma honra sempre. E com certeza a gente que esteve lá no domingo acompanhando em loco o futebol de campo, mas vamos passar todos os resultados aí, que a rodada foi recheada esse final de semana. Foi recheada e foram de jogos muito fortes, pelo que eu vi, hein? Muitos clássicos, muitos jogos empatados, o vôlei sendo decidido, né, com 28, 26, então aconteceram jogos bem fortes essa rodada. É isso aí, gente. O equilíbrio no NDU tá predominando. Tá predominando. Com certeza. Bom, vamos lá para os resultados. Vamos lá, começando pelo basquete feminino, a Medicina USP, que tinha ganho também da Medicina Santa Marcelina na primeira rodada, voltou a vencer, dessa vez por 46-31 em cima da FEI. Então a MED já vai apontando aí como uma das favoritas no começo do campeonato. Tá muito bem a MED. Com certeza. No basquete masculino, um jogão, uma pontuação bem alta, a EFE fez 50 pontos e a Santa Casa 68. A Santa Casa do técnico Cleiton, né? Amigo nosso. Então, parabéns aí pra Santa Casa, um jogão, com certeza. Ele falou que esse é um jogo bom, ele comentou isso comigo durante a semana. Sim, com certeza, deve ter sido mesmo.
Pelo futsal feminino, a SPM, que vinha de 2 derrotas consecutivas, conseguiu o primeiro resultado positivo, ganhou de 1-0 da IME-USP, conseguindo aí a primeira vitória do campeonato. Caramba, a SPM então, né? Que é um time super forte, todo ano Exatamente. chega, mas esse ano ainda não tinha se achado, conseguiu... Contra a IME, que também é um time muito bom também. Muito bom. Pelo futsal masculino, a Grifo também, atual campeã, tinha empatado na primeira rodada contra a Casper, ganhou de 3-0 da Forte Fei também. Então você vê que a Série Ouro tá bem disputada Tá bem esse ano, com disputada, gente. certeza. Vai ser disputada lá bem nos últimos minutinhos lá das finais, dos playoffs. Sem dúvida, vai ficar para o último minuto. Pelo handball feminino, a GV goleou aí a Medicina Jundiaí por 29-9. Então a GV também, um time muito bom da GV, mais uma vez vai brigar esse ano aí pela taça do primeiro semestre do NDU. Tá certo. Pelo handball masculino, um clássico de economia das SPM, ganhando da INSPER por uma bola, 25-24. Então promete, além... Gente, curiosidade, hein? O goleiro da INSPER, desculpa, ele também já foi goleiro da SPM há uns anos atrás. Então, com certeza tem um histórico já de rivalidade dentro dele. Pelo vôlei, agora falando do vôlei, a Mauá ganhou da Santa Casa por 2-1. E no vôlei masculino, a Unifesp Osasco, de novo, a Unifesp Osasco ganhando. Tá dessa muito vez, bem, ele faz pro Osasco. Sim, sem dúvida, ganhando da Direito PUC por 2-0. E fechando aqui nossos resultados, pelo futebol de campo, a Casper empatou por 2-2 com a FEA-PUC, que foi o jogo que antecedeu o nosso da transmissão entre EFE e SPM. Bacana. Bom, voltando a falar de EFE e SPM, a gente tem umas coisas para mostrar para vocês, umas curiosidades, na verdade, que o Nelson foi lá no jogo e descobriu entre os... Agora com o técnico Rodrigo Rosa, que tem também uma curiosidade, né? Ele é treinador aqui do futebol de campo da ESPM e também da Casper Libero. Como é que faz para se dividir entre essas duas equipes aí, Rodrigo? Tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. É muito tranquilo. A única dificuldade que a gente tem é quando tem os dois times jogando junto, né? A gente não pode interferir muito. Eu fico de fora e deixo os meninos, que é muito uma boa essa parte, ter essa leitura de jogo e ter essa comunicação, essa dinâmica. É muito interessante. A gente fica com o coração repartido, né? Mas enfim, é o trabalho, tem jeito. Acho que algumas dúvidas surgem aqui para eu fazer essa entrevista com você. Primeiro, tem alguma preferência? Como é que é esse negócio do coração que você começou a falar? Não tem preferência nenhuma, não. Apesar de eu estar muito tempo na Casper, mas eu achei muito legal trabalhar na SPM. Foi um projeto que eu mesmo quis assumir. Eu acho muito interessante, é um time muito bom, na qualidade o time é muito boa. E o coração realmente fica repartido, com certeza é isso. É o primeiro jogo que nós transmitimos aqui do futebol de campo, do NDU, e nós estávamos comentando, né? Poxa, tem vários momentos que a gente vê no esporte universitário, né, variações de jogadas que a gente muitas vezes até não vê no futebol profissional. Você acha que falta um pouco de olhar mais especial aí pro esporte acadêmico também, no futebol de campo, que é a paixão de todos aí brasileiros? Com certeza, com certeza. Até eu acho muito interessante quando vocês vêm filmar e vêm transmitir os jogos. Com certeza uma divulgação do esporte universitário que precisa muito, né, para esse esporte crescer. E para vocês verem a quantidade de gente que vem participar de modalidades e tudo mais. E a gente tem essa dificuldade também de ter os treinos por causa dos campos, né? Então tem faculdades que não tem o campo, não tem uma estrutura de quadras, então é muito complicado a gente ir atrás disso também. E fora os horários de treino, né? Começa às 11 horas da noite, 11h30, vai até 1 da manhã, né? Isso dificulta um pouquinho mesmo. Rodrigo, eu fico agradecido quando vocês falam da divulgação da Esporte Mais, mas eu acho que o grande ponto aí a destacar é de ter uma competição que consiga, né, dar essa estrutura. Sim. Não só a estrutura mesmo, questão da gente conseguir montar os equipamentos, ter uma cabine, mas ter os horários. Hoje, por exemplo, a gente conseguiu transmitir, quando eu digo hoje, entenda domingo, viu, para quem está acompanhando. E, não teve atraso, você entrega o programa na hora, né? As equipes respeitam, fazem até um intervalo um pouco mais curto ali para compensar. Sim, claro. Então, eu queria que você, na sua visão, falasse desse campeonato do NDU. O NDU é um campeonato, assim, acho muito interessante, muito legal. A gente jogava muito tempo atrás, a gente jogava a Liga Paulista, aí tivemos alguns probleminhas, principalmente de jogar sempre muito longe de São Paulo. E aí tivemos essa inversão para a NDU. Estou gostando muito, apesar de sempre ter algumas dificuldades, algumas reclamações, que seria normal, acho, de todos os torneios, mas é um torneio que vem crescendo muito, né? E você pode ver pelo número de assiduidade das atléticas que andam participando, anda aumentando muito a cada ano, tá muito legal mesmo. Vamos conversar com o Arthur aqui no Arena, porque ele tem uma história curiosa, viu, senhoras e senhores? Ele é o capita, mostra a faixa aí, Arthur, né? Da EFE que venceu nesse jogo transmitido aqui pela Esporte Mais.
e é treinador também do time da odontologia, é isso? Explica pra gente, Arthur, tudo bem? Tudo ótimo. Então, eu sou treinador desde 2013, né? Trabalho na odontologia da USP, Campos, Salão, trabalho na medicina São Camilo também. E estou envolvido no futebol universitário, tanto como jogador como técnico. Eu acho que é um prazer estar aqui. O final de semana não seria o mesmo se a gente não tivesse isso. Arthur, explica pra gente, então, você é o capitão do time, treinador, imagino que seja por isso, né? Por ter ali noções táticas, como que aflorou isso aí em você? Então, a minha era de capitão, ela tá começando esse ano, né? Ano passado era um companheiro mais experiente, né? Também é técnico, né? O time da educação física possui muitos técnicos dentro do universitário e a gente tem um coletivo muito forte por causa disso. A gente vai estudar, compreende o jogo, né? Busca sempre uma evolução técnica, tática, e isso influencia muito pra gente quando a gente vem jogar aqui dentro do nosso time, né? Acho que faz uma diferença muito grande. Eu gostei de você falando que não seria o mesmo, né? O seu final de semana sem os jogos aqui do esporte universitário. Explica pra gente como é que vocês conseguem se dividir, porque eu sei que tem estágio, tem que estudar, tem que jogar. Como é que vocês se dividem? Como é que é um pouco desse dia a dia, do cotidiano aí do jogador universitário? Putz, é muito difícil, porque a gente, além de treinar, né, de ter os jogos, de trabalhar, quando chega no final de semana a gente acaba acumulando de tudo. Então tem o jogo do nosso time, tem o jogo da nossa atlética, né? Então às vezes a gente está num jogo lá na USP com a nossa atlética, um jogo aqui em São Bernardo jogando NDU. Aí depois sai daqui, já vai para outro jogo do futsal, talvez. Então é meio corrido, mas que vale a pena, né? Vale a pena mesmo. Ô Arthur, para fechar contigo, o que significa, né, esse campeonato? Agora com transmissão da Esporte Mais também, mostrando aí vocês, né, divulgando. Falei, pô, tem grandes talentos aqui que não seriam descobridos ou descobertos sem a TV Esporte Mais. Fala para mim aí, esse NDU, que você pode falar dessa competição aí que está se destacando bastante. Então, a NDU é uma das competições que mais dá prazer da gente jogar. Ainda mais por ter a transmissão aí da Esportes Mais. É algo que dá uma motivação pra gente. A gente fica feliz quando vocês vêm aí, dá uma moral pra gente, né? É o mais próximo que a gente vai chegar de um futebol profissional. Acho que um monte de gente tem esse sonho quando é criança de ser jogador profissional. E quando a gente chega aqui e vê uma televisão ou vê a torcida, escuta uma bateria, poxa, deixa a gente muito feliz aí. Espero que vocês cresçam bastante e que o campeonato só tenha a evoluir. Agora para fechar mesmo contigo, o que é mais difícil aí? Ser jogador, capitão do time ou treinador? Poxa, acho que capitão, viu? Porque meu apelido é jovem e os caras pesam aí em mim, mas eu levo eles, né? Eu faço o possível aí para eles me respeitarem, eu respeito eles e a gente aí vai para cima da rapaziada. É isso aí, gente. O programa ainda continua na volta do intervalo. Eu tenho uma convidada muito legal para falar para vocês sobre a ICBO USP, uma nova atlética aí que está super bem na competição no NDU desse ano. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares em todo o Brasil. Ranking universitário também confirma. A Unip é pela terceira vez consecutiva top no mercado de trabalho. 100% dos cursos de bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados com conceitos positivos. Instalações especialmente projetadas. Completa plataforma tecnológica. Cursos presenciais e à distância. Matricule-se. Financiamento estudantil. Já estamos de volta aqui com a Arena Universitária e do meu lado está a Carol Piraquê, na verdade ela é Carolina Moraes, gente. Piraquê é o apelido dela, ela que é DGE da ICBO USP, muito bem-vinda. Oi, tudo bom? Bom, ela vai contar um pouquinho, né, a ICBO USP, que é estreante aí do NDU, tá indo muito bem na competição, vai contar um pouquinho de como é também, como funciona a atlética delas, que é uma atlética nova, né, uma atlética recente aí de 1 ano apenas, e ela vai explicar o motivo. Pode continuar. Então, a nossa atlética, ela é formada por 3 institutos, que é o ICB, que é o de Ciências Biomédicas, a Biologia e o Instituto Oceanográfico, que é do curso de Oceanografia. E, na verdade, a gente começou
essa junção em 2013, quando a Atlética da Biologia, que era uma atlética que já estava mais estruturada, ela se juntou com o ICB. Os alunos do curso de ICB passaram a poder jogar junto com a gente nos campeonatos. Vocês juntaram os 3 cursos ali para conseguir... Então, não. Primeiro foi só o ICB, que é o de só o Ciências ICB, Biomédicas, isso. E aí, depois disso, a gente começou a tentar juntar com o IO, que é de Oceanografia. E aí a gente conseguiu finalmente concretizar em 2015 essa junção. E como, assim, a gente queria que fosse uma atlética totalmente nova e não que a Atlética da Biologia incorporasse os outros institutos, até porque a Oceanografia tinha uma atlética própria, que era um pouco menor, mas existia e tal. E aí a gente acabou juntando com os 3 e aí a gente fez uma votação em assembleia com os alunos para poder escolher o novo mascote e as novas cores, que acabou sendo o camaleão e verde-limão e azul. E aí, depois que teve toda essa junção, a gente teve alguns problemas com a USP, assim, no princípio queriam rebaixar alguma das nossas modalidades, mas eles acabaram aceitando, porque são cursos pequenos, então a gente não tem dificuldade de atletas, né? Isso. Aquela dificuldade de conseguir recrutar um time. E foi bom pro IO, porque ele, faltava uma organização para os times que eles já tinham. E foi bom para Bio, apesar a gente já tinha times em todas as modalidades. Mas foi muito bom porque deu um up, assim, porque alguns times estavam meio morrendo, sabe? Tinha 1, 2, 3 atletas. E aí agora tem muito mais. Isso, refletiu nos resultados, que do ano passado já foram bem melhores do que nos outros anos. Bacana. Bom, então depois dessa junção, vocês conseguiram se organizar, né? Para conseguir participar de competições também, sem ser o BIF, né? Sim. O BIF, aliás, que a gente vai falar daqui a pouco, queria antes comentar do NDU para vocês. Eles agora estão no NDU, né? Entraram agora em 2016 e já estão estreando bem. Eu percebi aqui que vocês só estão em modalidades femininas. Por que disso, hein, Carol? Então, na verdade, as pessoas têm uma visão que na biologia ou na oceanografia tem mais meninas, só que é bem balanceado a quantidade de homens e mulheres. Mas, assim, eu acho uma coisa legal de falar que na nossa atlética, principalmente a gestão desse ano, ela é composta quase que totalmente por mulheres. E isso é bem legal, porque assim, o esporte é um ambiente um pouco machista. E o esporte universitário está quebrando com isso, né? Porque as meninas estão tendo a mesma visibilidade que os homens. Isso tem que ser, né, o que tem que ser, sim, e isso é muito bom. E aí, os nossos times, tanto o futsal feminino quanto o vôlei feminino, são os times que têm muito destaque na nossa atlética. Eles têm um desempenho muito bom. E aí elas acabaram se interessando foi uma coisa que partiu, a nossa atlética deu apoio, mas partiu do próprio time, porque elas queriam ter a oportunidade de jogar com times que não fossem só da USP. Porque o NDU é muito bom que ele dá essa oportunidade de você jogar com vários times de vários lugares diferentes de São Paulo, porque quem é de atlética da USP acaba ficando acostumado a jogar só com times da USP mesmo. Exatamente. E aí isso dá uma diversidade de tipos de jogo, uma diversidade de equipes e até de níveis. E você se prepara melhor, né? Você acaba se preparando melhor. Você consegue conhecer outros tipos de jogadas, outros tipos de estilos de jogo. Então, é bem legal. Eu acho que o NDU favorece nesse sentido para as atléticas, né? As atléticas novas que estão entrando nesse sentido. Ajuda a gente porque, como você falou, a gente acaba tendo que treinar mais para conseguir chegar naquele nível, ou a gente acaba vendo coisas que no circuito, assim, que só das atléticas da USP não tem jogado e tal. Então, é muito bom para esse lado, que ajuda o crescimento do time mesmo. Bacana. Então, só para vocês aí de casa saberem, elas estão no vôlei feminino e no futsal feminino. Isso. E já estrearam bem, gente. Estão invictas. Como pode, né? Já entrando assim no campeonato, nem sabendo como são as outras equipes e já se dando super bem aí nas competições, né? Isso. Nos jogos dos finais de semana. O futsal jogou contra a FAAP e ganhou de 7-1. E também jogou contra a MED Santa Amaro e ganhou de 3-2. E o vôlei jogou contra a Casper Libero e ganhou também, um dos sets foi 25-18. Então elas tiveram um desempenho muito bom, porque o time de vôlei da Casper é bem forte. E aí elas acabaram muito bem o jogo. Que bacana. Bom, gente, quero contar uma curiosidade pra vocês. A Carol, que tá aqui do meu lado, ela não só faz USP, como ela faz Casper. Então, como é que foi seu sentimento de ver os seus 2 times jogando juntos? Então, na verdade é bem difícil. Eu jogo handball e eu já joguei uma vez contra a Casper. E é muito engraçado, porque por um lado,
você se sente representado pelos dois, então você acaba sem saber muito bem para quem torcer. Mas meu coração é mais ICBO, eu tenho que admitir. Tá certo, você tá aqui representando o CBO, né? Eu Tem que tava ser mesmo. totalmente torcendo pelas meninas e fiquei super feliz quando elas ganharam da Casper. Não, tá certo. Bom, então, nessas horas a rivalidade, né, você tem que deixar de lado e pensar ali só nos resultados. Então, você, né, apesar de ser um time que você gosta, Casper, você tem que pensar ali no jogo, eu né, me em preocupo si, no com o resultado. sim. Tá certo. Bom, vamos falar então de outras competições, né? Além do NDU, que eles jogam, onde joga a Copa USP, que ela falou que são os times onde elas têm mais essa troca, né, dentro de quadra. Então, a Copa USP, você joga com todas as modalidades. Sim, todas as nossas modalidades estão participando. Esse ano a gente até está muito contente. E estão como ICBO mesmo, não biologia. Como ICBO, a gente não joga mais como biologia. Então, hoje não existe mais atlética de biologia. Não. E nem... Não, existe a Atlética 12 de Fevereiro, que a gente chama de CBO, e a gente até tá, a La USP, que é a Liga das Atléticas da USP, a gente está exigindo para que sempre que for se referir à nossa atlética, se refira como CBO. Porque, sei lá... Uma troca de identidade aí, né? Exatamente, a gente está querendo fazer essa troca de identidade para que todo mundo passe a reconhecer os 3 institutos como uma coisa só. Tá certo. E esse ano a gente está bem contente que a gente está com... vários times na Série Azul, que é como se fosse a Série A da Copa USP. Então, a gente tem o handebol masculino, o vôlei feminino e o basquete feminino. E o nosso futsal feminino tá na Série Laranja, que é a Série B, mas ele é tipo uma promessa pra gente, porque no ano passado ele chegou até a final, mas foi vice. Bacana. E aí a gente espera que esse ano as meninas consigam subir. Vamos, né, esperar aí os resultados. Isso. Espero que vocês subam. A gente vai torcer pra vocês aqui também. Bom, me fala também do bife, né? Eu tinha comentado que a gente ia falar aqui do bife, mas a gente não chegou a aprofundar muito. E a biologia, que na época, antes era biologia, agora é SBO, foi uma das fundadoras do bife, né? Isso, foi. Então conta um pouquinho dessa história aí, como é que surgiu essa ideia. Então, o bife, ele é formado por 11 faculdades e às vezes ele recebe uma 12ª faculdade que é convidada. E ele começou com as faculdades que a gente chama da Rua do Matão, que é a Biologia, a FAO, o IME e a ECA. E aí essas 4 faculdades se juntaram, tal, acho que... Porque sempre teve essa necessidade Por isso o nome bife. por isso o nome bife. Pelas iniciais das iniciais. Sempre tem essa necessidade de campeonato e tal, e são faculdades que não participam do InterUSP. Então elas meio que fizeram uma opção já que elas não são convidadas para o InterUSP. E aí ele acabou tomando outras proporções, porque outras faculdades começaram a ter interesse, viram que era legal e tal. E aí hoje tem isso, que são 11 faculdades, então é muita gente. E é bem legal, porque os jogos são bem pegados, é bem legal de participar. Só para explicar, no mesmo estilo de outros Inters que a gente sempre comenta aqui, né? Os mais tradicionais, que são jurídicos, economia, da Zujuca, né? O intermédio também. Então, o BIF entra nessa ala também dos intercursos, né? Óbvio que não são cursos da mesma área, mas se juntaram para fazer um Inter forte, né? Que são entre as faculdades ali da USP, sem ser o InterUSP também, que a gente sempre comenta aqui. E para nossa atlética, o BIF é o campeonato mais importante, assim, do ano. Pode considerar que o BIF, eles são de atléticas um pouco menores da USP, isso, exatamente, né? Porque é uma oportunidade para essas atléticas menores poderem desenvolver. É lógico que é muito, assim, é pior, entre aspas, para os times, porque eles não é igual o NDU, que a gente joga muito tempo ao longo do ano. Tem vários jogos, o que é muito mais interessante. Mas é, tipo, mais legal porque são 4 dias só de jogos, sabe? Então é uma coisa bem intensa. E aí isso é muito bom pra, sei lá, o time se integra mais e a gente gosta bastante. Bacana. É uma festa, né? Como foi o BIF do ano passado? Foi bem legal. Do ano passado foi em... Ai, gente, me fugiu o nome da cidade, desculpa. Não tem problema. Mas foram as 11 faculdades. Ficam tudo dentro de uma cidade só. Eu lembrei, foi em Taquaritinga. E aí ficam todos dentro de uma cidade só. Ano passado até foi legal, porque ficaram todas em um alojamento só. Geralmente ficam em alojamentos diferentes. Então foi bom, porque rolou uma integração não só nas quadras e nas festas, mas no próprio alojamento. Tava isso todo é muito mundo, legal, né? E aí as festas eram perto do próprio alojamento, então foi bem da hora. Bacana. Bom, e quem foi o campeão, eu sei, né? Foi a Fefeleste USP. Isso, foi a Fefeleste. Ela foi campeã. E foi inédito também, né? Porque eles nunca haviam ganhado também o BIF. Sim,
Geralmente, a ECA costumava ficar na frente, a Física também tá muito bem, mas a FEFELESH sempre estava entre os melhores, mas acho que nunca tinha conseguido o primeiro lugar. E aí Título, agora né? conseguiu, Bom, finalmente aí, né? Bom, é legal, né, fazer essa rotação entre os primeiros colocados, a gente Sim. sempre comenta aqui, que mostra, né, o equilíbrio entre as atléticas e também o desenvolvimento e a evolução delas, né? Sim, isso é muito importante, que eu acho que uma outra coisa de legal que tem no BIF é que as atléticas, algumas são mais fortes, claro, mas no geral é bem equilibrado e aí dá pra ter jogos legais. Bacana. Bom, voltando um pouco, né, tirando um pouco dessa parte de Inters, eu queria que vocês mostrassem pra gente como que vocês se estruturam para participar disso tudo, né? Você já me falou aqui que vocês se organizaram entre as 3 atléticas, né? Isso. E formaram a ICBO USP. Mas hoje, como funciona a gestão de vocês? Como vocês captam atletas novos? Como é o treinamento de vocês? É isso que eu queria que você comentasse um pouquinho. Como que vocês angariam dinheiro, né, verba, para conseguir subsidiar os esportes? Tá bom. Então, a nossa gestão, ela se baseia na questão de renda nas mensalidades e a gente cobra dos atletas para eles poderem participar da atlética, mas é tipo como se eles ficassem sócios, eles ganham alguns benefícios e aí isso ajuda a pagar o salário dos técnicos. E também a gente consegue dinheiro com venda de produtos e com festas. E a gente tenta ter na gestão também, além dos cargos mais comuns, tipo presidente, DGE e tal, a gente tem representantes dos institutos, tipo o representante do ICB e um representante do IO, porque a biologia ainda é a maioria. Então, para eles terem um pouco mais de representatividade, poder mostrar a opinião do curso deles e tal, aí tem representantes dos cursos deles. E para a gente conseguir bicho e bichete, a gente sempre tenta sei lá, mostrar como treinar legal, porque uma das coisas da nossa atlética é que a gente quer ser competitivo, mas a gente também quer que o esporte seja um momento de lazer e de integração hobby. para os alunos, isso. Então, a gente tenta trazer isso, sabe? Que a atlética é um lugar para todos. É até uma dos pontos mais fortes da nossa gestão esse ano, é tentar se aproximar mais de todos os alunos, que eu acho que é bem importante que a atlética tenha essa função de entidade, sabe? Além de prezar pelo esporte. De ele se sentir parte, né? Sim. Ali no convívio social também, que a gente sempre comenta aqui, é uma parte muito importante, né, do esporte universitário, que é esse convívio social que a atlética né, proporciona né, para eles. Isso é muito bacana. Bom, voltando ao esporte, eu esqueci de perguntar uma coisa importante. Os títulos de vocês, quais são os títulos de vocês? Então, a nossa atlética, ela tem alguns times que são bem fortes e já conseguiram várias coisas. Por exemplo, o nosso handball masculino é um grande orgulho nosso, que ele foi campeão de 2014 da Copa USP na série laranja e também foi campeão da série bronze no FUP. O vôlei feminino é um dos que mais trouxe título pra gente. Ele ganhou já a Liga USP, a Interu, o BIF várias vezes. Foi vice da Copa USP, ganhou a Copa dos Campeões. O nosso vôlei feminino é bem forte. Inclusive, várias meninas do vôlei são parte da seleção USP. E o nosso futsal feminino também, que foi vice da Copa. Como atlética, a gente ainda não conseguiu ter um título, tipo, a gente não ganhou é recente vice também, e tal. né, gente? Temos que considerar isso, que apenas um ano de existência. Mas a gente já está bem feliz, assim, que os times estão conseguindo ter um bom desempenho. Isso já é um grande resultado de vocês, do trabalho que vocês vem fazendo nesse pequeno espaço de tempo, né? Então, realmente. E a gente percebeu também que uma coisa legal da atlética investir são nos esportes individuais, porque como a nossa atlética é pequena, tem uma tendência para que as pessoas joguem os esportes mais conhecidos, tipo futebol, os esportes de quadras tradicionais. Exato. E aí não prioriza tanto os individuais, que é tênis de mesa, atletismo. E no Bichusp do ano passado, a gente teve uma menina que foi campeã do tênis de mesa feminino. E aí a gente percebeu que era uma coisa que a gente estava precisando valorizar mais para poder dar essa oportunidade para os alunos. E aí, agora a gente já está montando uma equipe de atletismo. Ano passado a gente teve campeões no BIF. Então, quem sabe vocês não participam aí do meeting de atletismo que vai acontecer ainda do NDU esse ano, Nossa, né? sim. Com certeza vocês vão estar lá. Quando vai ser? A gente ainda não tem data, né? A gente nem divulgou aqui,
mas provavelmente vai ser no segundo semestre e vocês fiquem de olho para todo mundo poder participar também. Ah, legal. Bom, Carol, quero te agradecer a presença, a gente está acabando o tempo aqui, então eu tenho que encerrar o programa. Quero agradecer a sua presença, muito obrigada por trazer um pouquinho mais de conhecimento aí dessa Atlética nova, que ela cresça e desenvolva bastante. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigada. É isso aí, gente. Não deixem de participar também nas nossas redes sociais. Mande seu comentário, suas dúvidas, sugestões que você tiver pra gente. Então, vai lá no Facebook, Programa Arena Universitária, e também no Instagram, Arena_Universitária. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.